Paz a todos, queridos e amados irmãos e amigos e ouvinte. Hoje eu quero refletir e meditar com vocês em mais um tema bíblico. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o outro Consolador. Vamos falar aqui do Espírito da Verdade que o mundo não conhece, como diz a Bíblia, né? Existe biblicamente três espíritos do bem na Bíblia. Muitas pessoas, quando se fala em espírito, para eles só Deus é espírito. Claro que existem pessoas que acreditam que há só um Deus. Mas quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que o espírito, a Bíblia se refere em um Espírito Santo que não é Deus. Como assim? Bom, anjo, a Bíblia fala que os anjos são espírito que trabalham para ajudar aqueles que hão de herdar salvação. Hebreus 1, penúltimo e último verso fala que todos os anjos são espírito e trabalham para ajudar aqueles que hão de herdar salvação. Então, muitas vezes na Bíblia, a Bíblia fala em espírito se referindo a anjo, e as pessoas sempre acham que quando fala em espírito, está sempre se referindo a Deus, tá? E nós precisamos entender que Deus, é claro que algumas pessoas acreditam que há só um Deus, né? Há a crença que as pessoas acham que há só um Deus, e há a crença que outros acham que há dois deuses e outros acham que há três deuses. Na verdade, existem três seres que dão testemunho no céu, segundo a Bíblia. Nesses três seres, dois é Deus e um não é, tá? A Bíblia ela fala que para batizar em nome de três, não é isso? Nome de três. E às vezes ela fala em batizar em nome do Pai, né? Ou em nome do Espírito Santo. E a Bíblia fala para batizar, Jesus ele disse que para batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. São três que dão testemunho no céu. Quando a Bíblia fala para batizar em nome do Espírito Santo, ela não está falando para batizar em nome do Pai. Na verdade, o que acontece com as pessoas é que quem acredita que há um Deus, ele acredita que é um Deus dentro do outro. Três Deus dentro de um. Três dentro do mesmo ser. E quem acredita que é três dentro de um. E na verdade, ou é três ou é um. E o que acontece, queridos, é que na verdade, quando a Bíblia fala de que eles são um em propósito, eles são um na mesma fé, eles são um na mesma crença, eles não são rivais, eles têm os mesmos projetos para a salvação dos seres humanos. Então tem um texto que diz assim, que vós sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então eles são uma igualdade de crença e fé, mas eles são distintos, separados. Eles não são uma unidade. Quando a Bíblia fala em um, que eles são um, é que eles têm o mesmo projeto, a mesma crença. O Pai enviou Jesus, enviou o Espírito Santo e é o outro Consolador. O Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador, que não é o mesmo Consolador, ele foi enviado
E segundo a Bíblia, esse outro, eu rogaria ao Pai, a Bíblia diz, né? E ele enviará um outro Consolador, que não é o mesmo Consolador, não era Jesus. E ele, o outro Consolador enviado, me glorificará. É o que diz os textos bíblicos. E este Espírito da Verdade, diz a Bíblia, que ele não falaria de si mesmo. Quebra a tese daqueles que acreditam que há um Deus só. Porque se há um Deus só, como é que Deus não fala de si mesmo? Na verdade, existe um segundo ser, distinto e separado, que trabalha para Deus e que é enviado de Deus. E ele, este Espírito, ele não falará de si mesmo, o Espírito da Verdade, ele não falará de si mesmo. Então ele fala de outro. Deus não é instruído por outro Deus, tá? O Deus Pai não, né? Agora ele instrui ao Filho e ao anjo. Apocalipse 1:1 diz que Deus revelou a Jesus, Jesus revelou aos anjos, ao anjo, e o anjo revelou à igreja as coisas que em breve deve acontecer. Então, o Espírito Santo ele falará daquilo que ouviu. Ouviu de quem? De outro, né? Então, quando a Bíblia manda batizar em nome do Pai, está se referindo a um ser distinto e separado. Ao nome do Filho é um ser distinto e separado. E do Espírito Santo é outro. É claro que Deus é Espírito. Jesus é Espírito Santo, né? Claro, Deus é Espírito Santo. E os enviados deles também, que trabalham para eles, também são santos. E o anjo é Espírito Santo, como está lá em Hebreus 1, no penúltimo e último verso. Que todos os anjos são Espírito e trabalham para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Então, o que eu estou querendo falar aqui, o Espírito que o mundo não conhece. Ninguém conhece o Espírito que não é Deus. E anjo não é Deus. Anjo é Espírito, mas anjo não é Deus. Mas anjo é importante na vida do cristão. Os anjos trabalham para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Está cheio de textos bíblicos no Velho Testamento falando que o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, Apocalipse fala o meu anjo. Existe um anjo famoso na Bíblia, né, que tem nome. E esse anjo, ele aparecia no Velho Testamento e no Novo também. Gabriel. Diz que uma voz falou para o Gabriel, dá a ele entender, dá a Daniel entender a visão das 2.300 tardes de manhã. Então, dá a ele, vai Gabriel, e dá a entender essa visão. Então, o Gabriel, que é um anjo interessante, ele é famoso, ele veio para Daniel, nem Maria, no nascimento de Jesus, foi ele também que apareceu dizendo que Jesus viria, né? Foi o anjo. E anjo não é Deus. Anjo, ele é espírito, tá? Ele entra em qualquer buraco, desaparece, se transforma em labareda de fogo, mas anjo não é Deus. O diabo pecou por querer ser Deus. Todas as vezes que o anjo ele apareceu para as pessoas que falarem em adorar, ele não aceitou a adoração, e não aceita, porque só a Deus adorará. Então, quando Jesus diz que Pai nosso que está no céu, Jesus estava aqui na terra orando a alguém que estava no céu, né? Existe seres separados, distintos, nem os anjos nem o filho sabe. Só o Pai. Eles não são o mesmo ser, mas eles têm a mesma crença e o mesmo projeto de salvação. Então, é o que eu gostaria de deixar para vocês, paz a todos, e que Deus abençoe a cada um. Mais um tema bíblico aí no canal. Deus abençoe, né? É o Espírito Santo
que não é Deus. Anjo é Espírito Santo. Existe o anjo do mal, né? Que também é espírito, porque ele é anjo. Provai o espírito se é de Deus ou não. Tem o espírito de Deus e o espírito que não é de Deus. Paz para nós.